Boa noite. Ronaldo Rosa quer disponibilizar audiolivros para alunos da rede municipal. No Brasil, muitos títulos convencionais já foram gravados e estão disponíveis em CDs, aplicativos e na internet. Renato Tchecker sugere leitura compartilhada nas paradas de ônibus. Para que as pessoas que fiquem ali esperando o ônibus, às vezes esperam 10, 15, até 20 minutos, tenham os livros para ler. E as pessoas podem escolher os livros, podem levar livros da sua casa ali, né, depositar ali para que os outros leiam. Em 7 anos, serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo já ajudou a salvar milhares de vidas. No Jornal da Câmara de hoje, a gente fala sobre a importância da doação de sangue. A partir de uma doação de sangue, a gente pode processar 3 componentes, às vezes até 4. Então, de um concentrado, um sangue total, a gente pode produzir um concentrado de massas, que tem uma duração entre 35 a 42 dias. A partir de agora. Já está tramitando o projeto de lei que obriga a administração a disponibilizar audiolivros para alunos da rede municipal. Desta forma, deficientes visuais poderão estudar e conhecer o mundo através das palavras gravadas. No Brasil, muitos títulos convencionais já foram gravados e estão disponíveis em CDs, aplicativos e na internet. Um exemplo é a aventura de Pinóquio, um boneco de madeira que criou vida e foi tratado como filho pelo carpinteiro Gepeto. Pouco tempo depois, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar no quarto. Quando viu, Gepeto se segurou para não desmaiar. Meu Deus, este boneco está vivo! É claro que não era uma criança real, mas com certeza riu, conversou e brincou como uma. Gepeto pegou o boneco nos braços. De agora em diante, o seu nome será Pinóquio, meu filho. Com a aprovação da lei, as narrações de livros didáticos serão obrigatórias nas escolas. O vereador Ronaldo Rosa acredita que a iniciativa vai potencializar a inclusão educacional e o acesso à cultura. Faz parte de uma estratégia do nosso mandato, que é de realmente dar acesso àquelas crianças que têm alguma necessidade especial, quer seja na visão, quer seja na audição, enfim, até mesmo a questão de locomoção. Nós temos um projeto que é o censo, que nós já está aprovado, já é lei, é um censo que vai ser feito no município para a gente quantificar quantas crianças nós temos nessas condições de deficiência aqui em Passo Fundo. Hoje tem números, mas são números extraoficiais. Nós queremos um censo para saber a realidade de Passo Fundo. Em cima disso, nós vamos trabalhar outros temas, que é de qualificar a educação, especialmente de crianças e de adolescentes que estão nas escolas públicas, e o audiolivro, ele vem justamente nesse sentido. Você imagina lá que uma criança que não tem a possibilidade de visão, como a maioria tem, seja um deficiente visual, não consegue ler o livro como uma criança normal. Pode ler através da comunicação em braille, mas nós queremos reforçar a percepção dela, reforçar o aprendizado dela através do audiolivro. Então, as escolas públicas, está na hora de se qualificar com isso, está na hora de oferecer esse serviço, que eu tenho certeza que a partir desse momento as crianças com qualquer tipo de deficiência vão ter um aprendizado ainda melhor. De acordo com o projeto, a Prefeitura deve adquirir os audiolivros através de parcerias com instituições de ensino. O vereador lembra ainda que o Executivo dispõe de valores para a compra de materiais didáticos pedagógicos. Inclusive, quando nós apresentamos esse projeto, fomos procurados aí por algumas instituições particulares aqui da nossa cidade. Posso citar, pelo menos a Universidade de Passo Fundo, que é a nossa grande universidade aqui de toda essa região norte do estado, que já disponibiliza de audiolivros, se colocando também à disposição para sim fazer uma parceria com o município. O investimento, ele não seria um investimento muito alto, porque a gente está propondo que ou o município disponibilize nas bibliotecas das escolas municipais pelo menos um número limite de audiolivros, se não puder ser grande quantidade, mas pelo menos alguns exemplares, e sim, na biblioteca pública municipal, que fica no centro, ali junto à antiga prefeitura, possa sim ser disponibilizada uma quantidade de exemplares maior
para quem quiser fazer trabalhos extra o horário da sala de aula. Então, basta a prefeitura, né, realmente ter interesse. Esse projeto foi desarquivado agora, a gente espera poder realmente tê-lo aprovado nesse ano de 2018 e ter a boa vontade por parte do Executivo de fazer, sim, parceria com as instituições privadas, particulares de ensino aqui da nossa cidade e de aceitar também incluir no orçamento da Secretaria de Educação, que é o maior orçamento do município de Passo Fundo. A Secretaria de Educação recebe a maior fatia do orçamento, mas pode sim dar um olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso para as crianças que estão nessa situação e dedicar um bom montante desse orçamento para atender essa demanda. Uma nova indicação do vereador Renato Tchecker sugere que seja criado no município um projeto de incentivo à leitura compartilhada nos abrigos de ônibus. O autor explica como seriam estes espaços. Essa indicação brotou mesmo, porque este vereador aqui, passando por um ponto de ônibus, tudo certinho, com a paradinha de ônibus, é claro, tem que ter a parada, né? Então, os vizinhos colocaram os portas-livros assim, e cheio de livros assim, então me chamou a atenção, porque não a cidade acolher essa ideia através do nosso executivo. Então a gente fez essa indicação para que as pessoas que fiquem ali esperando o ônibus, às vezes esperam 10, 15, até 20 minutos, tenha os livros para ler, e as pessoas podem escolher os livros, podem levar livros da sua casa ali, né, depositar ali para que os outros leiam. Ela pode pegar o ônibus quando vão chegar e ir lendo dentro do ônibus, e na próxima parada, com certeza vai ter os porta-livros, ela deixaria ali. E com toda a tranquilidade, pode até levar para casa e terminar de ler, às vezes, a revista, o livro, e no outro dia, então, não só leva aquele que pegou, como outros livros que, com certeza, está em casa, às vezes, mofando. Então, eu acho que as pessoas vão despertar, né? É um projeto muito bom para a nossa comunidade ler, para ter uma leitura cada vez melhor. Agora, o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e retorna com a jornalista Ana Paula Koenemann. Ela vai receber a responsável técnica pelo serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. Um grande momento do nosso país se aproxima. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site TRE do seu estado. Para você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Um monte de coisa. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança. O serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo completa 7 anos. Para comemorar a data, foi intensificada a divulgação da campanha Parceiro Amigo, que homenageia pessoas e empresas que têm o hábito de doar. Por isso, o Jornal da Câmara de hoje traz os detalhes de como você pode integrar esta corrente de solidariedade. Isso mesmo, Paula. Quem destaca pra gente a importância da doação de sangue é Cristiane Rodrigues de Araújo, responsável técnica do serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é a doação de sangue. Cristiane, então eu quero iniciar a nossa conversa contando para os nossos telespectadores um pouquinho sobre os avanços que a gente teve ao longo desses 7 anos de trabalho. Realmente, foi com muita satisfação e orgulho que em março comemoramos 7 anos de inauguração do serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. No início a gente contava com, não chegava a 30 colaboradores, 30 funcionários, hoje nós temos 62 integrantes, entre eles 3 médicos, hematologistas e hemoterapeutas, farmacêutico bioquímico, biomédicos, biólogos, 11 enfermeiras com toda uma equipe da enfermagem
e todo embasado no processo de sistema da qualidade. Então temos hoje uma gerência do sistema da qualidade e um laboratório da qualidade dentro do próprio setor. E é muito importante que esse serviço de doação ele seja estável e frequente, até porque vocês têm a utilização desses hemocomponentes no próprio hospital, nos procedimentos. Exatamente. Então, para vocês terem uma ideia, em 2017, o serviço de hemoterapia realizou 14.592 coletas de sangue, entre sangue total e aférese. E houve uma demanda de 21.711 transfusões transfusionais dentro do hospital para os pacientes internados e 593 transfusões ambulatoriais. Quais são as pessoas que podem então doar? Tem uma questão do peso também que é importante a gente mencionar. Exatamente. Então, primeiro, sempre não esquecer de levar um documento com foto oficial. A idade de 18 a 69 anos a gente aceita no serviço, desde que aos 60 anos, até aos 60, tenha sido feito pelo menos uma doação de sangue. É importante ter uma boa noite de sono, estar bem alimentado, ter 3 horas de intervalo entre uma refeição principal e a doação de sangue, entre outros critérios. Mas assim, o peso é uma coisa que é bem interessante. Pergunta por que o peso acima dos 50 quilos? É porque o concentrado, o sangue coletado, ele tem uma média de volume, que é retirado para evitar que a pessoa tenha algum dano com relação à coleta. E esse valor é feito um cálculo a partir dos 50 quilos. Então, por isso que é padrão, né? Todas as pessoas acima de 50 quilos que podem doar. Cristiane, fala um pouco então sobre a campanha Parceiro Amigo, que é uma homenagem então para aqueles doadores que são fiéis do hospital. Estar estimulando empresas, instituições, ONGs, órgãos, times de futebol, times de algum tipo de esporte, que também se mobilizem e doem. Então, a partir de uma pessoa que, por um gesto da corrente do bem, chame outras pessoas, convide outras pessoas a doarem. E justamente essa corrente do bem, ela vem trazendo resultados, né, ao longo do ano, e um desses resultados é o lançamento de um livro que é chamado Mensagens de Amor Sem Olhar a Quem. Comenta então pra gente um pouquinho sobre esse livro que foi lançado então a partir das trocas, das experiências no hospital. Nós tivemos uma campanha que se chama Pílula da Vida, no sentido de estar propondo que os doadores se manifestem e escrevam mensagens para os pacientes, e os pacientes também, de uma forma escrita, expressem sua gratidão. Passado um tempo, por demanda dos próprios doadores, eles pediram que a gente criasse a Pílula do Bem, que é a forma dos doadores se manifestarem e estimularem outras pessoas a doarem também. E a partir de todo esse material, a gente fez uma coletânea de 3 anos de mensagens, também pensando nas crianças que ainda não escrevem, fazendo com que elas desenhassem, se expressassem toda a sua forma de gratidão, e compomos um livro para mostrar para a comunidade, né, e divulgar esse material tão rico, porque eu acho que não tem palavras que expressem melhor toda a gratidão desses pacientes. A gente tem situações, inclusive, que um dia foi um doador e passou para o outro lado sendo um paciente, né? E infelizmente não tem nada que substitua a doação de sangue, porque a gente não tem como fabricar in vitro sangue ainda. Então a gente necessita desse gesto solidário para manter toda a gestão e o suporte da demanda transfusional do hospital. E nunca é demais a gente reforçar então a importância da doação de sangue. Afinal, uma única doação pode salvar quantas vidas? A partir de uma doação de sangue, a gente pode processar 3 componentes, às vezes até 4. Então, de um concentrado, um sangue total, a gente pode produzir um concentrado de hemácias, que tem uma duração entre 35 a 42 dias. Tanto que a gente às vezes até explica que não adianta vir muitas pessoas no momento, porque tem que ser uma coisa contínua. Também é processado o plasma, que é importante para problemas de coagulação, e as plaquetas. E em situações mais específicas, o crioprecipitado. As plaquetas para nós é um grande problema porque elas duram apenas 5 dias. Então, realmente, a gente conta com todos os doadores, independente do seu grupo sanguíneo. Isso que eu ia lhe perguntar, quais são os tipos sanguíneos que são os que vocês mais têm necessidade no momento ou estariam em falta, assim, para a gente reforçar, então, o pedido da doação? Sim. Se a gente pensar no maior número da prevalência de grupo sanguíneo da região, o maior número são os do grupo O. E depois em seguida do grupo A. E os negativos
em torno de 15% da população apenas que é negativa, então, tanto no universo de pacientes como de doadores. A gente tem que ter um estoque mínimo das bolsas O negativos, mas é importante para nós, para o plasma, o grupo AB, então a gente sempre diz, independente se o grupo é A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O ou B, A, O ou AB, todos são bem-vindos. Algumas vezes a gente acaba startando algumas convocações mais específicas do que um grupo está mais em falta. Por que a gente tem que pensar na relação à gestão, né? Nós temos todo um cálculo do estoque mínimo de cada componente para startar uma captação um pouco mais intensa para evitar que haja falta de sangue na instituição. E essa doação de sangue certamente não faz bem só para o paciente que recebe, mas também para quem pratica esse gesto de solidariedade. Com certeza, por isso que até a forma de a gente poder ter acesso a esse material tão rico para poder ler e fazer as leituras, entender, né, o porquê de uma forma individualizada que a pessoa resolveu ser um doador de sangue. Então hoje quem está nos assistindo e tem interesse de contribuir com essa corrente de solidariedade pode entrar em contato com o Hospital São Vicente, mas quais são os documentos necessários, os horários de atendimento? O endereço é 15 de novembro, 385, o 5º andar. O horário de atendimento das 8 da manhã às 3 da tarde, de segundas a sextas-feiras. Esse ano em especial a gente vai então trabalhar com essa campanha Parceiro Amigo, doação de sangue que se multiplica. Então contamos com grupos e os grupos a gente tem condições de também fazer agendamentos. Basta entrar em contato com o telefone 3316-4087. E também as principais recomendações para o dia da doação. Então, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter aí 24 horas antes de fazer essa doação? Ter uma boa noite de sono, vir alimentada. Então, aquele mito de dizer que tem que vir em jejum, pelo contrário, tem que tomar um bom café da manhã, ter uma alimentação adequada. Só lembrar de que não deve vir após a refeição principal. No sentido de saber que, como o sangue dele ele vai ser transfundido em outras pessoas, ele não ter fatores de risco. E as pessoas também começam a se preparar agora com a chegada do frio para a vacinação contra a gripe. É ideal que essa doação aconteça antes. Exatamente, então a gente já tem que sempre pensar nesse período crítico, porque não só da questão da vacina, que tem um período, né? A gente já começou há alguns anos tendo intervalo de um mês, depois 15 dias, a gente está revendo se a gente vai ter um intervalo no mínimo pelo menos de uma semana entre a vacinação e a aptidão para voltar a ser um doador de sangue. É um período frio, é um período que várias pessoas estão já em processo gripal, né? Então a gente realmente tem que mobilizar a comunidade para manter os nossos estoques. Então é o ideal que doe antes de fazer a vacina. Cristiane, muito obrigada então pelos esclarecimentos de hoje e parabéns então pelo esse trabalho que o Serviço de Hemoterapia realiza já há 7 anos. Eu que só tenho a agradecer em nome de toda a equipe pelo apoio que a gente vem tendo de toda a comunidade com esse gesto da doação. Então a gente cada dia mais vem percebendo que nós temos vários doadores fidelizados que doam pelo menos 2 vezes por ano. E nós voltamos então ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Paulo Monteiro e Samuel Schneider participam do Literatura Local de hoje e falam sobre o livro Documentos Nazistas. Veja um trecho. Esses documentos foram utilizados no Tribunal de Nuremberg e comprovam que as forças armadas alemãs, sobretudo o exército nesse caso, também cometeram crimes monstruosos. Por exemplo, o tratamento genocida a prisioneiros de guerra do Exército Vermelho. Cerca de 4 milhões de soldados soviéticos, aprisionados pelo Heer, que é o exército alemão, foram deixados para morrer de fome e de frio em campos de prisioneiros. As forças armadas todas, o exército, a marinha e a aeronáutica alemãs participaram de matanças, inclusive de países neutros, como era o caso do Brasil. O Brasil entrou na guerra principalmente por pressão a partir do afundamento de navios, principalmente navios mercantes e navios de passageiros aqui no litoral brasileiro. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.